Boa noite. Eu me chamo Samuel. Moro em Sobral, que fica no Ceará. O relato que irei contar hoje é de uma amiga da minha mãe, que na época ficou com tanto medo do que viu, que nunca mais quis sair para canto nenhum. A minha mãe conta que lá pela década de 70, quando tinha seus 16 anos, ela e os amigos se divertiam muito em clubes de banho e nas antigas discotecas. Amigos ela tinha das mais variadas idades, tanto da mesma que a sua, como já adultos, sendo esses que faziam com que ela entrasse nas discotecas. Porém, apesar de tantas amizades boas, ela também tinha aqueles amigos arruaceiros, que só queriam saber de beber, não ligar para onde ir e nem a hora de voltar para casa. Esses por muitas vezes tentaram a minha mãe, para que ela fosse em serestas e festas de bar, coisa que tinha muito na época. E nesse meio todo ela tinha uma amiga que aqui chamarei de Liduína, pois ela já não mora em Sobral. Na data do ocorrido ela já tinha 19 anos e era cheia de si. Se achava dona do mundo e do próprio nariz. A mesma foi criada somente por sua avó e era virada no mundo. Saía por aí e nem dava notícias. Só voltava depois de 2 ou 3 dias. Minha mãe a conheceu no curso de corte e costura que ela fez na época. E ambas moravam no mesmo bairro, o mesmo em que mora atualmente. E naquele tempo não tinha outros 2 bairros, que são colados ao meu, o Coab 1 e o Coab 2. Só tinha um matagal e algumas estradas de chão, sem contar em alguns bares bem antigos, que ficavam no meio do nada. Nisso, a amiga da minha mãe saía com ela para banhos e discotecas, mas ela também ia para serestas e bares, já que gostava de beber e se engraçar com os homens. E tudo corria bem, até a quaresma de 1972, época em que tudo aconteceu. Nesse ano, minha mãe conta que na noite de março, essa amiga dela passou em sua rua e a convidou para ir numa seresta. E claro que minha avó proibiu. E também ela não gostava dessas coisas, nem de frequentar os lugares. Nisso a Liduína seguiu seu caminho, e a minha mãe ficou em casa. Até que entre 1 e 2 da madrugada, todos na casa de minha avó foram acordados com batidas na porta da frente. O meu avô pegou logo a espingarda e foi para o pé da porta, para ver quem estava ali. E assim que chegou lá, ele abriu e viu quem estava ali. Era amiga da minha mãe, que muito assustada entrou e logo trancou a porta. Todo mundo ficou estranhando aquele comportamento dela, tanto que depois que a mesma adentrou a casa, o meu avô e meu tio saíram e foram até a esquina para ver se não tinha alguém seguindo a moça, já que ela estava bastante alterada e falando coisa com coisa. E só depois de tomar um copo de água e estar mais calma, a amiga da minha mãe foi falando. Eu tinha ido na seresta do Raimundo naquela hora em que passei por aqui. Fiquei lá com uma amiga até a meia-noite, hora em que resolvi voltar para casa. E isso vim seguindo ali pelo caminho que tem perto do tiro de guerra. E foi lá que comecei a ouvir uma passada forte vindo atrás de mim. Eu apreciei o passo, mas aquilo continuava a me seguir. Então me virei para ver quem estava me seguindo na estrada. Mas não vi nada além do breu da noite. E continuei andando muito rápido, já assustada. Até que pouco tempo depois, assim que cheguei perto do primeiro poste da estrada, foi que novamente resolvi me virar e olhar para trás. Mas quando olhei eu vi quem estava me seguindo. E tive a visão do próprio inferno, pois era uma coisa muito feia. Um bicho que tinha pelos longos e preto, com orelhas grandes e caídas para baixo. Assim que vi aquilo, tomei um susto e saí correndo. E o bicho estranho também veio atrás de mim, mas que não chegou a me alcançar, devido à distância que eu estava dele. Foi então que cheguei perto da igreja de Nossa Senhora, que topei e caí. Mas aquele estranho se separou e ficou me encarando de longe no escuro. Ele andava de um lado para o outro, mas que por algum motivo não tentava me atacar.
Com isso, o tempo foi se passando e nem vi para onde o bicho foi, já que aparentemente ele sumiu no meio do mato. Então eu só corri para tua casa, que é mais próximo lá da igreja, pois se eu fosse descer lá para baixo para ir até a minha, ele poderia estar em alguma esquina me esperando. Quando a amiga da minha mãe contou isso para todos, só minha avó e minha mãe que acreditaram. Já meus tios e meu avô acharam que ela estava inventando tudo e que o real motivo para ela estar fazendo aquilo fora por conta de que, devido ao horário, ela não quis ir para casa e levar bronca de sua avó. Bem, depois de tudo foram todos dormir, inclusive a amiga de minha mãe. Armaram uma rede e ela dormiu ali naquela noite. No outro dia pela manhã, sua avó estava à sua procura. E assim como foi contado para meus familiares, ela contou à sua avó. Depois de tudo, o pessoal da rua ficou comentando sobre o bicho estranho que correu atrás dela. Daí disseram que era um lobisomem, mas muita gente não acreditou, já que ela rodava por todo canto e devia estar mentindo sobre o caso. Porém, o mais interessante não foi isso, já que essa dita amiga de minha mãe nunca mais saiu à noite. Raramente ela ia até a casa de minha avó, e lá ficava na calçada conversando até cedo da noite. Logo ia para sua casa, e somente acompanhada. E foi assim até a década de 80, quando ela se casou com um homem e foi para o Rio de Janeiro. Bom, sendo verdade ou não, a Liduína ficou muito abalada com tudo aquilo. E a pergunta que ela sempre fez depois de tudo foi essa: seria o lobisomem alguém que estava naquela seresta? Fica a dúvida até hoje.